Minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo, tá certo? Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Palavra do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E essa é uma realidade, não é uma interpretação por minha parte ou pela parte de alguma outra pessoa, mas é uma afirmação do próprio Senhor e doador da vida, o Senhor Jesus Cristo. Pelos frutos você conhece a árvore. E quando falamos em frutos, nós vemos que no mundo de hoje nós temos muitas pessoas que acreditam e que creem na existência de Deus. A própria ciência aponta para a existência de Deus. A ciência que no passado era, na verdade, um assíduo adversário, hoje já se sabe que você não pode sequer explicar a existência do universo sem você colocar o fator Deus. Não que propriamente eles chamem de Deus ou chamem de Senhor Supremo, mas uma força exterior. Eles dizem que é uma força exterior, mas já é a luz no fim do túnel. Acreditar em Deus é um fato. Acreditar em Deus faz parte até da própria saúde mental da pessoa. Os psicólogos dizem que quando nós cremos, nós temos fé, acreditamos em alguma coisa ou algum ser superior a nós, nós estamos tratando da sanidade da nossa vida mental. Entendeu? Quando você vê hoje, há uma facilidade incrível, né? Nós vemos por aí o evangelho sendo pregado, tantas pessoas falando de Deus, falando do seu amor. Pena que na prática vai se cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse, que pelos frutos você conhece as árvores. Não adianta falar de Deus, não adianta falar o nome de Deus 24 horas por dia, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele é real, se não houver transformação primeiro na nossa vida, para que depois possamos anunciar às outras pessoas, não é verdade? O Evangelho começa por mim, o Evangelho começa isso no sentido de transformação. Eu acredito no Evangelho, acredito na boa nova que Deus um dia enviou seu Filho em forma de pecado, ou seja, na carne, em forma do pecado, para condenar o pecado na carne. Ele veio e nos diz, Filipenses, que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas na prática, se não houver transformação, né, o Evangelho, ele não é Evangelho, ele é uma religião, porque Evangelho sem transformação, eu continuo afirmando, nunca foi, não é e jamais será o Evangelho. O Evangelho é aquele, é o poder de Deus personificado que transforma aquele que é pecador em um lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu gosto sempre de deixar bem claro essa questão, porque tem muitos que dizem assim, agora que eu sou, por exemplo, eu sou um crente, eu não peco mais. Isso aí é mentira, já começa mentindo por aí. Porque a Bíblia nos afirma categoricamente que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, disse lá o apóstolo João na sua primeira epístola, né? A epístola do amor, a epístola universal de João. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Então estamos entendidos aqui nessa questão. Eu não estou aqui trazendo novidade nenhuma, eu estou trazendo o que a Bíblia me diz. A Bíblia me ensina isso. Então esse Deus é um Deus que requer que todo aquele que se aproxime dele creia que realmente ele existe. Então eu não posso falar do amor de Deus se eu não acredito que o amor de Deus tem poder para transformar. É como Paulo disse a Timóteo, muitos dizem que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. E é isso que a gente está vendo no dia de hoje. Muita gente pregando o Evangelho, falando do Evangelho, atrás, né? E você que deduza isso que eu estou dizendo, para não parecer aos olhos de algumas pessoas que se sintam feridas nesse momento, que eu estou sendo leviano ao ponto de dizer, em vez de anunciar o Evangelho, está falando mal dos outros. Eu não estou falando mal dos outros. Eu estou mostrando o que acontece. O próprio Jesus disse que viriam falsos profetas que, se possível, enganariam a muitos. E hoje nós vemos aí que o Evangelho que realmente deveria estar sendo pregado, e está sendo pregado não a toque de caixa, está sendo pregado como na base do empurra-empurra. Por quê? Porque hoje há uma chuva de falsos pregadores, há uma chuva de falsas, como é que se diz, falsas profecias, há uma chuva de disse-me-disse, há uma chuva de pessoas que estão mais preocupadas em encher a igreja do que em anunciar, querem fazer o trabalho do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz
que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. O problema é que muita gente está fazendo disso, está fazendo da mensagem do Evangelho um local, uma maneira de se enriquecer. Mas essas pessoas um dia vão dar conta diante de Deus. Agora eu volto a dizer e usar as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 2, lá do livro de Gálatas. Paulo diz assim mesmo: uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam a Cristo de boa vontade. Mas que importa, contanto que Cristo seja pregado? Porque no final da história, Jesus disse que esse evangelho deve ser pregado em todo mundo, e então virá o fim. Se o fim ainda não veio, se Jesus ainda não voltou, é porque aqueles que se dizem lavados e remidos pelo sangue de Jesus não estão fazendo a sua parte. E qual é a parte daquele que se diz lavado e remido pelo sangue de Jesus? Nós nos tornamos cidadãos dos céus. Nós nos tornamos, na verdade, embaixadores da verdade. E o embaixador é aquele que está sempre apresentando o seu país, ó, está sempre mostrando que o seu país é bom, que o seu país é viável. E nesse caso o país é o céu. O céu é bom, meu irmão. O céu é maravilhoso. O céu é para aquele que está cansado. É como disse Isaías no capítulo 32 do livro de Isaías. O céu, aqui nesse caso, a própria pessoa de Jesus Cristo, é como se fosse um refúgio no tempo de angústia. É como se fosse um oásis, e é um oásis no deserto, nesse deserto chamado vida, em que a Bíblia nos diz que ele já está nas mãos do diabo. E vai aqui um susto para muitos que dizem que o diabo não existe. Ele existe e está aí cada vez mais destruindo famílias, colocando pensamentos levianos, colocando pensamentos de prostituição, colocando pensamentos que afastam o homem de Deus. Mas é para isso que o Evangelho está aqui, para anunciar a você que não é necessário você levar uma vida desse jeito, que Jesus tem poder para preencher todo o vazio que está dentro de você. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa libertação, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora da gente deixar de acreditar em Jesus Cristo e mostrarmos as nossas obras. Você entendeu o que eu falei? Não que você vá se tornar um ateu, não. Deixar de acreditar em Jesus Cristo de língua, de boca, de palavra, e começarmos a acreditar em Jesus Cristo pelas nossas obras. Porque então vai se cumprir o que está na palavra de Deus, né? Que pelos frutos você vai conhecer as árvores. E se somos de Deus, a hora é agora, mais do que nunca, que a igreja que se diz Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela passe a representar verdadeiramente e passe a buscar o que? Os interesses do seu noivo. E quem é o noivo da igreja? É Jesus Cristo. Tá certo? Então é o que eu digo a você, essa é a palavra que eu trago para você neste momento. Que Deus, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa te iluminar mais e mais para que você entenda que em momento algum eu preguei sobre religião, sobre placa de igreja. Mas estou dizendo a você que há solução para o seu problema, há solução para a dificuldade que você está enfrentando. E essa solução não está em religião, essa solução não está em denominação, não está em pastor. Essa solução está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, obrigado mesmo pela sua atenção, obrigado pela sua participação e mais uma vez eu te peço em nome de Jesus, continue orando pela vida de Jaime Viana e família. Eu peço que se você que tem orado, continue orando e se você puder, compartilhe conosco, nos ajude nessa empreitada, tá? Que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa palavra de vida, essa palavra de salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.